Se você é um homem mais velho, nunca se relacione com uma digníssima com mais de 25 anos. Eu falo isso por uma questão muito simples, não é fruto de preconceito, mas totalmente embasado em dois eixos muito importantes: o biológico e o teológico, e eu pretendo nesse vídeo explicar por quê, apresentando alguns motivos muito importantes. Talvez o primeiro dele é que a gente possa entender o seguinte: a digníssima, quando ela é nova, ela tende a casar por amor. Ela escolhe seus relacionamentos baseado em quem ela realmente ama. Isso se dá em grande parte por causa dos seus ciclos e da quantidade de hormônio que é produzido no seu corpo, como a ocitocina. A ocitocina faz com que ela sinta uma extrema vontade de se apegar e compartilhar a vida com alguém. Entretanto, conforme ela vai envelhecendo, as produções de ocitocina tendem a diminuir substancialmente. E isso faz com que ela se sinta, em um determinado momento, não tendo mais a necessidade de se relacionar por sentimentos ou por amor. Ela começa a analisar as relações baseado apenas na utilidade dessas relações para sua vida. Então ela começa a ignorar toda a ideia de casar por amor e ela começa a casar por interesse. É justamente por isso que as digníssimas mais velhas, elas tendem a ter a hipergamia muito mais elevada para as questões financeiras e materiais. Elas se recusam a estar com homens em uma posição que elas considerem de alguma forma subalterna. E não apenas isso, nós temos alguns estudos que comprovam também que as digníssimas naturalmente tendem a querer dominar os homens. E muitas vezes elas fazem isso recorrendo à violência, à pressão psicológica, à chantagem, várias coisas muito feias. E essa vontade de dominância sobre o masculino tende a exacerbar conforme ela vai envelhecendo. A partir dos 25 anos, ela começa a ter cada vez mais vontade de dominar o homem e apelar para qualquer método possível para conseguir esse intuito. E isso faz com que ela se transforme em uma pessoa extremamente desagradável, uma pessoa chata, uma pessoa mandona, reclamona. Isso acontece também porque grande parte do valor das digníssimas tem relação total com a jovialidade. A jovialidade apresenta na digníssima apresenta um rosto mais feminino. Os estudos comprovam que quanto mais velha a digníssima fica, mais masculinizado o seu rosto vai se tornando. E não apenas isso, mas o seu comportamento também. As digníssimas mais novas têm uma tendência de agradar, de servir, de serem submissas muito maior do que as mais velhas. É muito claro o seguinte: uma digníssima mais nova é muito mais capaz de agradar um homem e deixá-lo feliz do que uma mais velha. Eu sei que isso é uma dura verdade, eu sei que isso vai machucar muita gente, mas a verdade ela precisa ser dita. E justamente por isso que eu quero falar para vocês sobre a Growth, a nossa parceira aqui no canal Fúria e Tradição. A Growth está nos patrocinando, é a nossa parceira, então compre tudo que você quiser, invista em você no site da Growth para o seu desenvolvimento físico, para a sua aparência, e use o cupom FURIA. Usando o cupom FURIA você vai ganhar um desconto excelente e você vai estar ajudando a patrocinar o nosso trabalho nas mais variadas mídias sociais. Então, compre no site da Growth, eu vou colocar aqui no comentário fixo o site, e use o cupom FURIA. Assim você vai estar me ajudando a manter o meu trabalho e pagar todos os processos que eu estou enfrentando. Hoje já estou enfrentando mais um, mas vamos voltar com a questão aqui agora. Além disso, os estudos mostram muito claramente que, no fundo, ninguém quer estar sozinho, ninguém. E as digníssimas com mais de 25 anos que ainda estão disponíveis para relacionamentos, elas não estão ali, independente do que elas possam falar, por escolhas próprias. Elas estão ali porque elas sobraram, elas são aquelas que foram dispensadas por todo mundo. Elas têm uma tendência muito grande a serem pessoas extremamente problemáticas emocionalmente, carregando traumas de relacionamentos passados, frustrações de terem se entregue a pessoas que não deveriam ter feito isso. Tanto é que, se você reparar muito bem, existe uma correlação muito grande entre a digníssima mais velha com ter perdido a virgindade muito nova. Isso sempre acontece. Por quê? As digníssimas de grande valor, quase que falar a palavra que não pode, as digníssimas de grande valor para relacionamentos, elas tendem a casar muito cedo, se retirar do pool de relacionamentos muito cedo.
E essa possibilidade de escolher os melhores homens que ela pode, ser escolhida por esses melhores homens, faz com que elas tendam a se entregar para esses homens ou, ao menos, para uma quantidade reduzida de homens. A digníssima que sabe apresentar muitas poucas qualidades ou características desejáveis para um relacionamento, a única forma que ela tem de barganhar, manter alguém na vida dela, é se entregando sempre para qualquer homem que queira uma coisa com ela. É a forma de barganha que ela tem. Só que isso vai destruindo o emocional dela no decorrer do tempo, levando ela a desenvolver todos esses problemas emocionais que vão retroalimentar toda a dificuldade que ela tem de se manter em um relacionamento. Bagagem é muito importante aqui. Para quanto mais essa digníssima deu, maiores as chances do relacionamento simplesmente acabar. Mas voltando àquele pensamento inicial que eu trouxe aqui, basicamente, os estudos comprovam que existem dois tipos de amor. O amor ágape e o amor utilitário. O amor ágape é o amor genuinamente masculino, é o amor sacrificial, é o amor que quer se dar, se doar e tem por objetivo fazer a parte amada feliz. Os homens amam dessa forma, os homens amam de uma forma muito diferente do que as digníssimas. Os homens compreendem o amor e a obrigação de uma forma muito diferente. Então os homens, eles amam querendo se sacrificar por uma digníssima. As digníssimas tendem, conforme mais velhas, a desenvolver cada vez mais a inclinação para o amor utilitário. O amor utilitário, ele postula que a pessoa vai amar o outro na medida que o outro favorece a ela ou confere a ela aquilo que ela sempre quis. Por isso a pesquisa mostrou que os motivos que as digníssimas diziam que amavam os seus maridos era porque ele me ajuda na carreira, porque ele está sempre querendo me fazer feliz, porque ele faz todas as minhas vontades, porque ele faz tudo que eu quero, porque ele dedica a vida a mim. Vocês percebem que isso aqui não é amor. Isso aqui é se realizar utilizando outra pessoa no processo. Isso aqui é usar o outro apenas para benefício próprio. Isso não deixa de ser uma defraudação emocional. E é com essa defraudação que elas vão buscar os seus casamentos. Ela não vai buscar um homem por amar o homem. Ela vai buscar o homem unicamente na possibilidade de ela poder usá-lo para aquilo que ela deseja. Ela simplesmente, conforme ela vai ficando mais velha, ela acaba com toda a ideia de amor romântico que ela poderia ter na vida. E ela começa apenas a querer se relacionar com um homem baseado na utilidade desse homem e sem conseguir olhar para mais nenhuma outra característica ou qualidade que esse homem tenha. As digníssimas mais novas não pensam assim. Claro, mas Felipe, sim, eu entendo. Entretanto, o que eu quero falar é sobre de chances, de porcentagens. Estamos falando de possibilidades. Você vai encontrar com muito mais facilidade uma digníssima mais nova que queira te amar, apesar de ser difícil pra caramba, do que se for uma digníssima mais velha. A digníssima mais velha não vai te amar. E é isso que você tem que ter na cabeça e se livrar dessas ilusões. Nós podemos trazer aqui também alguns argumentos teológicos. Isso não quer dizer que você precisa ser cristão para se beneficiar da sabedoria implícita que tem nos ensinamentos bíblicos. Você pode ter qualquer religião que você quiser, você não precisa seguir o cristianismo. Entretanto, faz bem nós reconhecermos a sabedoria atemporal que aqueles textos possuem. Então, você pode lê-los como uma questão filosófica apenas. Tem uma passagem muito interessante que nos mostra que Deus criou Adão primeiro que Eva por uma questão de autoridade e que o homem mais velho, que é digníssimo, é o padrão bíblico e correto para as relações saudáveis. E eu vou ler esse pequeno trecho aqui que vocês provavelmente já conhecem, mas a explicação que vem logo depois desse trecho, a maioria eu acho que nunca percebeu. Vamos lá, está em Timóteo. Não permito que uma digníssima ensine ou exerça autoridade sobre um homem. Em vez disso, ela deve permanecer quieta. Todo mundo sabe disso. Agora, a explicação do porquê deve ser dessa forma. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O fato do homem ter vindo primeiro estabelece o homem como superior na hierarquia e o que tem o direito natural de exercer autoridade dentro dos seus relacionamentos. E vai ser muito difícil você tentar exercer
autoridade com uma digníssima mais velha. Ela nunca vai olhar para você e dar real atenção ao que você fala, pois ela sempre vai se ver como uma pessoa muito mais experiente, mais vivida, mais bem-sucedida, tendo obtido mais experiências que você. E ela nunca vai conseguir se colocar submissa a você dentro de uma relação quando você é o mais novo. É necessário que o homem seja mais velho. Isso coloca naturalmente ela numa posição hierárquica abaixo dele e coloca ela naturalmente, ou pelo menos inclinada, para ser submissa. A gente pode falar também de uma questão muito interessante aqui que os estudos descobriram, tá? Voltando agora, saindo do texto do eixo teológico, voltando para a ciência, os estudos descobriram que se o homem ele é de 2 ou mais anos mais novo que a digníssima em um casamento, isso aumenta em 53% as chances de um divórcio, do que se ele fosse mais velho do que ela. Então, ter uma digníssima mais velha dentro de um casamento aumenta as chances do divórcio acontecer. E não apenas isso, mas quando o homem é mais velho do que a digníssima, os estudos comprovam que ele tem uma melhora na sua saúde e bem-estar. O homem mais velho melhora, sabe? Ter contato com uma digníssima mais nova, essa energia borbulhante que elas têm, faz com que o homem tenha mais saúde e consiga exercer todas as suas funções muito melhor. Ele se torna um homem muito mais feliz, muito mais amável, muito mais realizado. E os estudos mostram que quando o homem é mais novo, essas coisas não acontecem. Podemos argumentar também, mais uma vez pegando o gancho lá atrás, no início do vídeo, é que as digníssimas, elas perdem a beleza conforme elas envelhecem. E é difícil você cumprir as suas obrigações maritais, como ter a intimidade física, coabitar, né? Até mesmo beijar, quando você não sente o desejo natural pela pessoa. E o seu desejo ele vai diminuir na medida que os anos forem passando cada vez mais, porque ela vai perder com muita rapidez tudo aquilo que você poderia estar admirando nela. Quando você está com ela que é mais nova, você tem um tempo muito maior de felicidade e de possibilidade de aproveitar isso dela, a jovialidade que ela vai estar entregando a você. E uma coisa que eu percebo também é que quando a digníssima é muito mais nova do que você, ela tem uma tendência muito grande a ter admiração por você e ela começa a dedicar a vida dela a criar formas de ajudar você a chegar lá no ápice do desenvolvimento das suas habilidades. Você chega onde ela acredita que você pode chegar. A admiração que ela tem é tão grande que ela vive agora para impulsionar você em todas as áreas da sua vida. Quando você está com uma digníssima mais velha, quando tem mais de 25 anos, você vai estar em uma relação de competição, onde ela vai tentar competir com você pelo domínio não apenas do relacionamento, mas para ver quem tem mais sucesso também. Então ela vai ficar degladiando com você todo o tempo. Isso, tá, quando ela não está apenas sendo uma parasita do seu sucesso e daquilo que você alcançou na sua vida. Isso é um grande problema. A vida do homem se torna muito melhor quando ele se relaciona com uma digníssima bem mais nova do que ele. Essa é a grande verdade. Então, se você chegou... por exemplo, eu casei com 37 anos. A minha esposa tinha 20 anos. E eu consigo ter com ela a dinâmica que eu sempre sonhei ter em um relacionamento. Ela é tão dedicada a mim que quando eu chego, ela tira meus sapatos, me dá um prato de comida na mão e que eu falo para vocês que isso é vida. Isso é vida. Isso é vida maravilhosa. Você tem uma pessoa que não te nega nada e está vivendo para te servir. E é isso que os homens precisam ter em mente, sabe? Não se relacione, cara, com digníssima mais velha, não caia nessa bobagem, não caia nesse erro. As pessoas vão tentar te intimidar para te convencer a não querer isso. Mas elas fazem isso apenas para que as mais velhas que sobraram possam ter um coitado do Miqueinha para pular e se aproveitar deles. Você não deve fazer isso. Quero convidar vocês agora para se tornarem membros do canal. Todos os estudos que eu cito aqui estão disponíveis para os membros do canal. Então, a partir do nível 2, a partir do nível 3, você vai ter acesso ao nossa plataforma de áudios e e-books.
Você vai ter aula comigo, com a minha esposa e com os mais variados professores de especialistas de mais variadas áreas. Isso vai tornar você o homem que você sempre quis ser. Você vai entender da psicologia masculina e das digníssimas também. Então, torne-se membro do canal, financie meu trabalho, isso vai me ajudar bastante, tá certo? Abraço.